Vamos lá, gente. Vamos começar, então. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de Goiânia, né? O mercado imobiliário em Goiânia. Por que Goiânia está atraindo investidores e como, né, começar a investir nesse mercado, por que começar a investir nesse mercado, né? Aqui a gente reuniu. A gente compilou pesquisas e informações, né, que foram coletadas por grandes empresas, grandes incorporadoras, que, né, fizeram vários lançamentos. Eu acompanhei, inclusive, vários lançamentos que aconteceram aí desde o início do ano até agora, né? Já estamos aí no meio do ano, em junho, e todos os lançamentos que aconteceram nesse mercado, né, voltados para a locação por curta temporada, tiveram excelentes resultados, venderam 100%, em menos de 24 horas. Então, o objetivo aqui é a gente entender esse contexto e, né, por que investir nesse mercado. E me apresentando, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Laira, a maioria já me conhece, mas vou me apresentar aqui. Eu trabalho no mercado imobiliário desde 2020, mas estou na área comercial desde o final do ano passado. E meu intuito aqui é que a gente se conscientize, né, para que a gente tome boas decisões, faça boas decisões. Comprar um imóvel é uma decisão muito corajosa, então a gente precisa estar muito bem informado para conseguir fazer boas escolhas. Então, aqui nós vamos falar de oportunidades, né? Então, começando aí, falando um pouquinho sobre a MyBroker, que é a empresa que eu estou representando aqui, né? Que é uma imobiliária que já tem mais de 14 anos de mercado, já tem mais de 70 agências espalhadas pelo Brasil, 2 dessas agências são no exterior, e nós temos uma rede de corretores muito ampla, muito extensa, de mais de 2.000 corretores. Então, considerada uma das maiores imobiliárias do Brasil, né? Inclusive né, já foi reconhecida com prêmios, já foi premiada, o que caracteriza que nós trabalhamos com empresas também consolidadas, empresas sérias e projetos sérios, o que traz credibilidade ali, e confiança para esse tipo de negociação, né? A MyBroker, ela vendeu mais de 12 bilhões nos últimos 3 anos e nós temos uma meta muito arrojada, né, que é de 6 bilhões para o ano de 2026. E isso significa que nós temos muitos clientes que confiam no trabalho da MyBroker. Falando um pouquinho também da Legado, que é o braço de incorporação, né, que foi criado dentro da MyBroker, pela MyBroker, pois ela resolveu lançar os seus próprios empreendimentos, visto que a MyBroker tem uma área comercial muito forte. Então, ela criou o braço de incorporação, e essa é a central da Legado, que fica ali na Ricardo Paranhos, para quem quiser visitar e para quem quiser conhecer alguns dos projetos e dos produtos, né? Aqui tem um pouquinho também, no final o Igor vai falar um pouquinho, mas só para contextualizar, né, alguns dos produtos que já foram lançados. O Encontro das Águas será entregue agora no final do ano, e recentemente, né, teve o lançamento do Biografia Parque Flamboyant, e a MyBroker recebeu um prêmio do Biografia Parque Cascavel como o Prêmio Master Imobiliário de campanha de marketing. Então, a MyBroker preza muito por esse fortalecimento, né, de marca e de gerar essa confiança aí com as pessoas envolvidas nos negócios, né? Então, eu trouxe para vocês, né, quem está por trás aí, um pouco de tudo isso, e a gente vai falar um pouquinho de Goiânia. Por que Goiânia está em alta nesse mercado de curta temporada, né?
E tem muita gente, às vezes, pensa, mas Goiânia tem público para isso? E aí eu quero que vocês... quero até que vocês comentem aqui no chat. Vocês acham que Goiânia tem potencial para Airbnb, que as pessoas elas estão buscando Goiânia como um destino? O que vocês acham? Eu quero que vocês falem aí no chat, porque no final eu quero ver se vocês vão ter mudado de opinião. Né? Vou querer saber se o que eu vou trazer aqui para vocês vai fazer alguma diferença na forma de pensar. Então, comentem aí no chat. Vocês têm que interagir comigo, porque senão eu vou ficar falando sozinha. E a ideia aqui é um pouco isso, né? A pergunta é: vocês acreditam que Goiânia é potencial como uma cidade de destino para Airbnb? Vocês acreditam? Acredito, Charlene. Vamos lá. Inclusive, acredito, hein? Super acredito. Para quem não viu, eu fiz também um e-book que traz um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje para vocês, que está lá no grupo do WhatsApp, tem o link para vocês baixarem e darem uma olhadinha também nesse material. Mas vamos lá. O mercado imobiliário de Goiânia, gente, ele cresce e valoriza acima da média. O mercado imobiliário goianiense, ele foi o terceiro maior do Brasil nos últimos 3 anos. E por que ele foi, né, o terceiro maior do Brasil nesses últimos anos? E aí eu vou trazer para vocês alguns dos principais motivos, mas está aqui, né, o crescimento econômico e populacional acima da média foi o que levou Goiânia a alcançar, né, essa posição aí no ranking de maior mercado imobiliário do Brasil. E aqui a gente tem um gráfico que mostra esse crescimento, né, populacional. E pela primeira vez na história, assim, já registrada, São Paulo e Rio de Janeiro perderam habitantes, né? O número de pessoas que saíram dessas cidades foi maior do que o número de pessoas que entraram. Então, as pessoas estão saindo dessas grandes cidades e vindo, né, para outras cidades que têm mais oportunidades, mais qualidade de vida, que é um fator que atrai muito as pessoas para Goiânia, né? Então, Goiânia ficou em segundo lugar, Goiás, na verdade, né? Goiás foi o segundo estado com maior número de pessoas, maior número de migrantes, né? Pessoas que saíram de outros estados e vieram para cá. E aí aqui eu trago algumas matérias, né? Tem algumas matérias, né? Goiás é o segundo estado com maior quantidade de imigrantes. O primeiro foi Santa Catarina, que é um estado também que vende muito esse crescimento, cidades com segurança, que é algo que Goiás também bate bastante e fortalece bastante. Então, o crescimento populacional foi um dos fatores que fizeram com que Goiânia, né, se colocasse nesse patamar dentro do mercado imobiliário. Qual que é a lógica? Quando sua população aumenta, você precisa do quê? Mais moradias. Então, isso fez com que o mercado imobiliário crescesse. E aí eu até coloquei aqui, gente, né? Tem aquela música, quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Então, não é à toa, né, que eu falo que o marketing institucional de Goiás é muito bom, porque a gente tem músicas que falam sobre isso, a parte da segurança que é muito explorada pela parte de comunicação do Estado, né? Então, isso atrai as pessoas para a nossa cidade. E aí o crescimento econômico, né? Que a economia de Goiás, ela avançou acima
da média nacional. Então, ela cresceu mais do que a média do país. Então, Goiás cresceu e isso fez com que também as pessoas olhassem para cá, os investidores olhassem para cá. E a gente é referência em muitos cenários, em muitos setores do mercado, não só no imobiliário. E isso atrai pessoas, mas que faz com que a gente precise e necessite de mais moradias e mais imóveis. Aqui eu trouxe também para ilustrar, né, isso do marketing institucional, né, o tanto que ele é importante também para poder chamar a atenção das pessoas, né, dessas pessoas, inclusive, que vêm de outros estados e veem o quanto que aqui é um estado seguro, é uma cidade segura, as instituições fazem questão de falar e de bater nessa tecla e de, né, confirmar que sim, né, é um estado muito seguro, e aí eu trouxe para ilustrar, né, uma campanha que o estado fez sobre isso, que reforça essa segurança. O que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que isso atrai as pessoas. Então, Goiânia é um potencial por todas essas, né, esses fatores aqui, esses indicadores que eu trouxe para vocês. E aí, com tudo isso acontecendo, né, com todos esses atrativos, a previsão é de que nos próximos 4 anos a gente, né, aumente aí uma população de mais 400 mil pessoas, né? Então, na verdade, aqui de 2022, né, inclusive esse censo, né, desse gráfico de aumento populacional é de 2022. Então, de 2022 a 2030, a gente tem um aumento aí de 400 mil pessoas na população goianiense, o que demanda um maior número de moradias, né? E aí, tudo bem, a gente está falando sobre isso, né? Sobre a necessidade de novos lançamentos, de aumento do número de moradias disponíveis. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre o tipo, né, dessas moradias e o perfil do consumidor, o comportamento do consumidor, para a gente chegar até os imóveis que são voltados, né, para locação por curta temporada. E aí, falando mais uma vez, né, aqui reforçando, a partir de tudo isso que eu falei, Goiânia vive o melhor ciclo, né, do mercado imobiliário, ele só vem crescendo cada vez mais, o terceiro maior mercado do país em volume de vendas, movimentou mais de 8 bilhões de vendas de imóveis em 2025, e é uma capital que tem superado a níveis de rentabilidade capitais mais caras, como Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza, que são, né, muitas delas, inclusive, até cidades turísticas, né? Então, o que chama atenção para Goiânia, né? Se nós não somos uma cidade turística, o que é que chama atenção para Goiânia? E aí, falando sobre essa mudança de comportamento, a gente trouxe aqui para ilustrar a mudança dos tipos de produtos que a gente consome e que foi mudando ao longo dos anos. Né? O celular ali, que era um telefone, virou um smartphone, algo que a gente hoje faz tudo pelo celular, né? Antigamente a gente tinha que ir numa locadora para poder assistir um filme. Hoje a gente, né, tem tudo ali na televisão, na tela, na frente ali na nossa frente, até mesmo pelo celular. Então a gente não precisa fazer muito esforço ali para conseguir, né, assistir um filme hoje. Então hoje tudo é muito dinâmico, o acesso, né, muito mais rápido. Então essa dinamicidade, ela também precisava chegar até ao perfil das moradias, né? Então, coloquei um ponto de interrogação aqui para a gente refletir, né, sobre essa mudança, né, de comportamento do consumidor, uma vida muito acelerada, pessoas que ficam cada vez menos em casa, e essa é uma tendência para as capitais, né, e Goiânia não seria diferente. Goiânia é uma cidade nova,
é uma cidade que está em constante crescimento. Então, né, é uma cidade, por exemplo, inclusive, que foi feita para carros, né, e tudo mais, e hoje a gente consegue ver uma necessidade da gente criar é, coisas para você, moradias para você fazer tudo ali por perto, para você conseguir andar a pé, para você não precisar mais ter que pegar o carro sempre que, né, for fazer alguma coisa. Então, esse é um perfil de cidades, por exemplo, como São Paulo, e que estão começando a acontecer aqui, né? Então, a mobilidade mudou, né? A forma de morar acompanhou também. Hoje, né, as pessoas não precisam ter carro, porque a facilidade de locomoção e mobilidade é muito grande. Então, pesquisas dizem que a geração Z, por exemplo, ela prefere não ter carro. Ela prefere se locomover através dos aplicativos, né, de mobilidade, né, como Uber, 99, etc. Então, é um tipo de investimento, por exemplo, que as pessoas mais novas, elas não se importam tanto como antigamente, né? Então, essa demanda por moradia flexível, ela tem, né, se tornado muito forte aqui em Goiânia. E eu estou falando, né, de Goiânia, porque aqui a gente vai falar sobre o potencial, né, da locação por curta temporada aqui, mas é uma tendência que acontece, né, em todas as grandes capitais e que agora acontece aqui. Então, executivos, estudantes, profissionais da saúde, pessoas em transição, elas buscam moradias mais flexíveis, lugares práticos, bem localizados, centralizados, onde ela consegue fazer tudo a pé, né? Então, aqui tem algumas matérias que ilustram isso. Que, né, a moradia de curta duração ela tem forte demanda, porque, né, as pessoas, por exemplo, hoje o home office, né, era uma coisa que não se fazia ideia que poderia acontecer, mas hoje é algo que acontece bastante, muitas pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar. Então, essa moradia flexível ela ficou muito latente. E aí, falando sobre, né, Goiânia sendo referência em vários setores. Aí a gente ilustra aqui por que as pessoas viriam para Goiânia, né? E aí a gente traz Goiânia como um polo de saúde, né? E eu falo até, não só Goiânia, tem algumas outras cidades, Anápolis também é uma cidade muito forte na área da saúde, e aí a gente atende pessoas do interior de Goiás e também de outras cidades, né? Então a gente é referência na área oncológica, na área de estética, de cirurgia plástica. Então, muitas pessoas vêm de fora para fazer tratamento aqui em Goiânia. E aqui, um dado muito interessante, que 51% dos atendimentos em Goiânia são de pacientes de outras cidades. Ou seja, mais da metade, gente, mais da metade dos pacientes são de fora de Goiânia. Isso mostra que a gente tem demanda para esse tipo de moradia, a gente tem demanda para esse tipo de imóvel, né? Porque as pessoas vêm de fora e elas vão ficar onde? A rede hoteleira ela não consegue atender toda essa demanda, todas essas pessoas. Então, né, o Airbnb, né, a locação por curta temporada, ela vai atender bastante esse público. Qual que é o outro setor, né, que a gente identifica aí como uma referência? Goiânia é um eixo de educação. Então, é uma capital que atrai estudantes de várias regiões, né? Do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Existe uma migração muito grande de pessoas que vêm para cá para estudar. A gente tem escolas de referência, escolas preparatórias para vestibular, além das universidades, né? Então, a gente é muito forte no eixo da educação. E não poderíamos deixar de falar da
parte corporativa, de negócios, né? Goiânia é uma cidade que tem muitas fábricas, muitas empresas, e isso faz com que ela seja uma cidade onde que recebe muitas pessoas desse meio corporativo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o centro de convenções, ele não tem mais nenhuma data para esse ano. E nem é de hoje, tá, gente? É do início do ano, já não tinha mais data. Provavelmente eles já devem estar fechando a agenda anual deles de 2027 de eventos. Goiânia é uma cidade que recebe muitos eventos corporativos. Então, a gente tem essa demanda, né, dessas pessoas que fazem essa ponte aérea aqui na cidade, que também é uma demanda, né, para alocação por curta temporada. E aí a gente tem também somando, né, já existe esses 3 fatores aí que não são, né, voltados para essa parte turística, né? Falamos do polo de saúde, polo de educação, um polo de negócios, e aí agora a gente vem para essa parte mais de entretenimento, que está começando também a se revelar aqui na nossa cidade. Nós tivemos aí esse ano a primeira edição do MotoGP, o Autódromo de Goiânia se tornou um autódromo de padrão internacional, e o que nos possibilita que a gente consiga trazer outros eventos para o nosso autódromo. Isso trouxe uma repercussão internacional para a nossa cidade. Foi muito positivo e, muito provavelmente, vocês viram o valor, né, das diárias para locação por curta temporada nessa época do MotoGP aqui na cidade. Então, a gente tem começado a fazer esse movimento de também ter, né, atrações, a parte de lazer, de entretenimento, para poder também atrair as pessoas por esse motivo, né? Então, a gente teve aí muitas pessoas de fora, muitas pessoas até de fora do país, né, que visitaram a nossa cidade e que tiveram uma demanda gigantesca, né, de imóveis voltados para esse tipo de finalidade, para essa finalidade. A gente tem aí também um complexo do estádio Serra Dourada, né, que ele vai ser todo reformulado, vai ter um investimento de mais de 1,5 bilhões, que vai proporcionar aí um espaço onde as pessoas vão poder fazer eventos, o Goiânia Arena, né, que vai ser também todo reformulado e vai poder trazer jogos a nível nacional, além dos eventos e shows, né, Goiânia já é uma cidade muito forte de shows sertanejos, por exemplo, eventos religiosos, então isso só tende a se fortalecer com essa reformulação, com essa reforma, e com o projeto, né? Aqui na foto vocês podem ver como que vai ficar, é uma imagem aérea, então vai virar um complexo ali todo integrado, que vai ter espaços de convivência, né? As famílias, as pessoas ali ao redor, elas vão poder utilizar esse espaço, que hoje ele é pouco explorado, né? Ele não é tão otimizado assim. Então, eles vão fazer essa otimização desse espaço, vai ficar muito bacana e isso vai valorizar muito a região, a cidade como um todo. E, né, ali para finalizar, todos os argumentos, né, que fazem da nossa cidade uma cidade muito atrativa para investimento, né? A gente vai ter aí a praia artificial da Flamboyant Urbanismo, que tem chamado muita atenção por conta, né, de ser uma cidade que nós não temos praia, mas agora, né, a gente vai ter... Vai ser desse jeito aí ou é só uma simulação? É uma simulação, não é a real, inclusive tem várias simulações rodando aí pela internet. Eu peguei essa simulação só para ilustrar, mas ela não é real, não é a definitiva, mas é nessa localização aí, né, ali na GO 020, próximo ali do autódromo, e então, né, isso vai trazer uma valorização gigantesca para Goiânia.
depois que isso acontecer, e o mercado imobiliário, né, a gente que está aqui na ponta, que tem acesso a essas informações, a gente consegue ter essa visão de futuro, né, de entender que lá na frente a gente vai ter uma valorização ainda maior dos imóveis, né, então a gente vai ter demanda, né, demanda para todas essas atividades que eu trouxe aqui, e aí a gente entra, né, até na necessidade de ter lançamentos voltados para esse tipo de moradia, para esse tipo de imóvel, né? E tudo isso gera essa demanda de locação, né? Para essas pessoas que querem ficar temporariamente em Goiânia. E a gente viu, né, no próprio MotoGP, que faltou, né? Faltou opções, assim, para as pessoas. Tinha uma demanda grande, então a gente vai ter essa necessidade de ter imóveis aí voltados para esse tipo de locação. E até pelo estilo de vida também das pessoas, né? Pessoas que são nômades digitais, ou pessoas que querem passar um tempo em outra cidade, querem, por exemplo, ficar um tempo em Goiânia e tem essa possibilidade. Então, aqui o intuito é abrir os olhos de que a gente vai ter uma demanda cada vez maior para esse tipo de imóvel. Inclusive, eu não coloquei aqui nos slides, mas São Paulo já é uma cidade que mais de 40% dos lançamentos são de compactos, né? São de estúdios, são de apartamentos menores. Goiânia, de lançamentos compactos, ultracompactos, ela representa 5% só dos nossos lançamentos. Isso significa o quê? Que é aí que está a oportunidade. Porque vai crescer, vai aumentar. Então, quem comprar agora, né, como se diz, né, quem chega primeiro bebe água limpa, quem compra agora, com certeza vai ganhar bastante na valorização, né, porque é isso, né, vai aumentar a demanda, vai aumentar a quantidade de lançamentos e quem entrar agora, com certeza, vai ser beneficiado. E aí aqui também fala, né, gente, ó, esses jovens, né, que têm essa vida mais dinâmica, que trabalham de home office, e até esse tipo de apartamento é uma forma de você entrar no mercado com um ticket mais baixo, né? Você consegue fazer esse investimento ali, e eu falo que imóvel é um degrau, né? Você sobe um degrau, depois você sobe outro, o primeiro imóvel vai te ajudar a comprar o seu próximo imóvel. E esse tipo de imóvel, às vezes parece que não, mas ele também serve para moradia. Mas às vezes, se você não quiser morar, você vai ter a oportunidade alternativa de colocar seu próprio apartamento para rentabilizar. Então, aqui, né, eu faço a pergunta para vocês. Vocês acham que Goiânia tem mercado para alocação por curta temporada, depois de tudo isso que eu trouxe aqui? Às vezes parece um pouco chato, mas essa parte é importante porque ela clareia a visão quando ela tá turva, né? A informação ela vem para poder te dar mais certezas, para poder te orientar e te guiar para tomar decisões. E como eu falei lá no início, comprar um imóvel você tem que investir um valor alto, né? Então, você precisa ter muitas informações ali para te guiar nesse caminho, né? Então, queria saber de vocês, coloquem aí se vocês acham que Goiânia tem mercado para alocação por curta temporada. Eu acho que tem. Eu acho que sim, eu não sei onde escreve aqui. Eu acho que tem. Acho que vai ter mais, né? Assim,
o panorama todo que você passou, até dos eventos, eu não fazia a menor ideia, assim, dessa expectativa para os próximos anos. Então, acho que sim, que tem. Eu sou uma das pessoas que está fora de Goiânia, né? Eu estou aqui justamente para entender um pouco mais desse mercado de Goiânia. Então, mas a minha aposta é que sim. Maravilha. Não, é isso, gente. Isso é para vocês entenderem como Goiânia, como Goiânia tem se posicionado, né? E por que ela está entre os maiores mercados imobiliários do Brasil hoje, né? E aí eu trouxe aqui, a gente vai falar agora de oportunidade, eu vou chamar o Igor para trazer aqui para vocês, mas eu trouxe aqui um gráfico estimado de rentabilidade, tá? Hoje, a alocação tradicional, ela gera em torno de 0,5% do valor do imóvel. A alocação por curta temporada, ela te possibilita ter ganhos acima de 1% do valor do imóvel através dela. Por quê? Porque a alocação tradicional, ela é um contrato fixo, ela é um contrato que você não pode mexer, você vai receber aquele valor todo mês. Obviamente, você não vai ter, você vai entregar o apartamento ali, você só vai lidar com aquilo ali no final do contrato. A alocação por curta temporada, você tem que dar manutenção, mas você tem chance de rentabilizar mais. Então, você consegue ali rentabilizar até, às vezes, o dobro do que você rentabilizaria com a alocação tradicional. Então, é uma possibilidade de negócio, né? É uma possibilidade de você investir um imóvel, ganhar com a valorização daquele imóvel, construir patrimônio e ainda, né, fazer ele render para você, né? Você ter uma renda com aquele imóvel. Então, aqui, né, a gente tem um estúdio, que é um apartamento mais ou menos em média de 25 metros quadrados, ele traz algumas das despesas estimadas, né, o faturamento mensal estimado também. A gente tem uma média aí de 21 dias de locação no mês, e aí vai para mais ou para menos, depende do mês. Logicamente, a gente tem essas sazonalidades, mas isso daí é uma média estimada anual do total, né? E aí tem 1,11%. Tem alguns. A gente teve lançamentos de ultra compactos aí, até menores, por exemplo, de 17, 20 metros quadrados, que você consegue ter uma rentabilidade, conseguir ganhar um pouquinho mais na rentabilidade. E a gente também tem aí opções de 2 quartos também, que é uma demanda forte, porque pessoas querem vir em grupos, estão em família, então você tem a possibilidade também de conseguir rentabilizar até mais aí, através de um apartamento aí de 2 quartos, que aqui a gente está representando aí 38 metros quadrados. Considerando ele 499 mil, né, 38 metros quadrados, uma diária estimada de R$ 450 e uma ocupação de 70%. E toda essa representação aqui, gente, ela é bem conservadora mesmo, assim. Dependendo da decoração, da mobília que você faz no apartamento, das ações que você faz para chamar a atenção também ali da propriedade, você consegue ter uma rentabilidade maior. Então, é isso, né, que eu queria trazer aqui para vocês, clarear um pouquinho a mente sobre esse mercado, que é um mercado que está começando agora aqui na cidade. Eu vou trazer até uma história aqui que comprova isso, que ele está começando. Eu tenho uma cliente que ela está vendendo um apartamento porque ela locava esse apartamento para Airbnb há 3 anos. Ela locava esse apartamento por 3 anos e nunca tinha dado problema, porque não existia regulamentação, né, no condomínio, não falava que podia, nem que não podia. E ela fazia.
E aí, outra pessoa do condomínio resolveu colocar para locação. E aí deu um problema. Aí eles foram lá e proibiram. E aí, para ela não fazia sentido mais ficar com o apartamento, se ela não podia alocar para Airbnb. E aí ela está vendendo esse apartamento. E o que isso significa? Significa que quando as coisas começam a crescer, elas começam, né, a ter regulamentação, as pessoas começam a olhar mais com olhos diferentes. Tem gente ganhando dinheiro com isso, então vamos ter que regulamentar para imposto, a rede hoteleira pressionando muito, né, para que isso aconteça, inclusive. Então, você percebe que está crescendo esse mercado, né? Então, por que eu estou falando isso? É importante você falar, não, se eu quero comprar um imóvel para fazer locação por curta temporada, eu preciso entender se aquele projeto está de acordo, né? Porque se eu compro um imóvel que tá num prédio mais residencial, eu corro sérios riscos de, né, lá na frente não conseguir fazer a locação dele. Isso não quer dizer que é um investimento ruim, mas é só que é um ponto de atenção que a gente tem que ter, e por isso que, né, a gente tem tido projetos, né, cada vez mais nichados. Então, esse ano mesmo nós tivemos, pelo menos assim, uns 4 lançamentos aí de empreendimentos e projetos voltados exclusivamente para alocação por curta temporada, para não ter esse perigo, né, da convenção de condomínio, que pode acontecer ainda, mas da convenção de condomínio ir lá e vetar. Mas como você tem uma maioria de apartamentos que são voltados para isso, é muito difícil de acontecer. Mas é isso, queria agradecer mais uma vez. Se alguém tiver uma dúvida, quiser mandar aqui, pode mandar. Você arrasou, Laira. Obrigada. O Igor está aqui. Se quiser falar alguma coisa, Igor, para complementar. Sim, Lara. Primeiro, dar os parabéns para você. Apresentação muito bacana. Dados que a gente apresenta diariamente para os nossos clientes. E você está de parabéns, iniciativa maravilhosa. É isso aí, o mercado imobiliário precisa de profissionais como você. Bom, quero desejar boa noite aí para todos e me apresentar. Me chamo Igor Esteves, né, sou sócio da MyBroker há 10 anos e diretor comercial da Ligado, que é a nossa incorporadora, né, o braço de incorporação do nosso grupo. Já temos aí 6 empreendimentos lançados, principalmente em Goiânia, que é a nossa maior atuação. Mas hoje a MyBroker é um grande grupo, a imobiliária que mais cresce no país. Nós temos 80 operações a nível nacional. Então, essa capilaridade de negócio traz para a gente muitas oportunidades e nós já estamos incorporando também em outras cidades do país. Muito em breve poderemos apresentar para vocês aí opções de investimentos fora de Goiânia também. Mas tratando de Goiânia, como a Laira muito bem explicou, nós temos hoje, acho que, pontos principais, fora o turismo de negócio, fora os eventos e tudo que tem acontecido aqui, a segurança. A Goiânia hoje é uma das cidades mais seguras do país. E a segunda, quando se trata de qualidade de vida. A gente fica apenas atrás de Brasília. Então, hoje, toda essa segurança tem trazido muitas famílias para Goiânia. Então, além da gente ser um grande centro logístico, né, a referência, coração do Brasil, a cidade, a capital do agronegócio do país, a gente fomenta muito, muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, hoje o nosso PIB de Goiás ele é 40% maior do que a média das outras cidades do país. Muito dinheiro, muito movimento, isso fomenta o nosso mercado, muitas pessoas chegando, como a Laira disse, cerca de 40 mil pessoas chegam todos os anos em Goiânia, e claro que isso se reflete no mercado imobiliário e especificamente no mercado de short stay. O que acontece hoje? As áreas estão cada vez mais valorizadas, a mão de obra mais escassa, as taxas de financiamento acabam refletindo aí na incorporação. Para isso, a gente precisa diminuir a metragem dos apartamentos e comprar terrenos bem localizados. Então, hoje, nós temos uma oportunidade, nós vamos lançar agora no próximo dia 30/7, um prédio voltado para compactos, apartamentos de 20 a 60 metros quadrados, ao lado do Shopping Bougainville, ao lado do Orion, o maior hub hoje médico hospitalar, inclusive o Albert Einstein está nesse prédio. A nossa localização é estratégica
e a gente vai fazer um lançamento de um empreendimento maravilhoso, extremamente moderno, bem localizado, com todos os itens que o cliente que vai se hospedar lá precisa, e uma ótima proposta de investimento para o cliente investidor comprar e ter uma renda aí superior a 1%, como a Laira bem disse. E claro, para você que tem interesse em participar desse lançamento de forma antecipada, a gente quer deixar aqui esse spoiler. Você pode entrar em contato com a Laira. Eu faço questão de agendar uma reunião com vocês, presencial ou online. A gente está localizado na Alameda Ricardo Paranhos, com todos os nossos decorados, maquetes para apresentar para vocês. Mas você que está fora de Goiânia e quer saber mais informações, aproveite a oportunidade antes do lançamento, que eu tenho uma proposta especial para vocês. Laira, parabéns. Obrigado a todos aí pela participação. E contem com a gente espera fazer vários negócios, não somente um negócio, e rentabilizar o dinheiro de vocês nessa cidade maravilhosa que só cresce e valoriza. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Obrigada, Igor. Obrigada, gente, todo mundo aí que participou. E quem tiver interesse em saber mais sobre esse lançamento que ele comentou, pode falar comigo, me chamar direto no WhatsApp, que a gente vai fazer uma apresentação aí personalizada, porque é um empreendimento que ainda não foi lançado, então você vai ter essa apresentação aí em primeira mão, vai receber antes de todo mundo do mercado, antes das pessoas ficarem sabendo, né? Então, é um privilégio mesmo ter essa informação aqui em primeira mão. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima.